Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E lembrando que o Resenha Cast é em oferecimento a Óticas Visão, a mais tradicional ótica de Governador Valadares, mais de 30 anos no mercado aqui na nossa cidade e que você pode encontrar as unidades em 3 ruas diferentes e históricas da nossa cidade. Tanto na Rua Peçanha, na Rua Belo Horizonte e também, claro, na Rua Barão do Rio Branco. Portanto, opções não faltam para você poder comprar os melhores produtos com os melhores preços. Além, claro, o Resenha Cash é um oferecimento a Kratos Nutrition, a melhor loja de suplementos aqui de Governador Valadares. Você que está no projeto fitness, na musculação, no crossfit, enfim, opções não faltarão para você poder ir lá e encontrar a melhor suplementação para o seu objetivo. Hoje tenho a honra, justamente na primeira resenha desta semana de julho, né, a primeira semana cheia do mês de julho, de poder eternizar a história de uma grande mãe, filha, mulher e profissional. Falo dela, Cristina Gomes, que me dá a honra da sua presença. E essa mulher, rapaz, sabe tudo sobre finanças, afinal de contas, ela é gestora nesse ramo e vai nos contar tudo e um pouco mais a respeito de dinheiro e de como não se complicar com algo que é tão bem quisto por todos nós, não é mesmo? Cristina, primeiramente, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigado por ter aceitado o convite. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. É um prazer todo meu estar aqui e eu me sinto assim lisonjeada, né, de trabalhar também numa área que ela é tanto o terror de muitos, sim, quanto o sonho de consumo, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E, Cristina, para começar nosso bate-papo, antes da gente poder entrar em questões mais acentuadas e específicas do seu trabalho em si, como é que era a Cristina nos áureos tempos de Colégio Tiradentes? Bom, um CDF da vida, né? Posso perguntar para sua mãe depois? Pode. Posso. Beleza. Bom, ela deu Alzheimer há uns 4 meses atrás, sim, mais forte, e parou de andar, está usando, sim, fraldas. Então, quem me acompanha nas redes sociais vê aí meu pai acamado também, e ela. Então, eu tenho pai e mãe ainda, sim, mas eles estão, assim, bem debilitados, sabe? De, sim, saúde mesmo. Então, na adolescência, né, eu sempre fui muito precoce em todas as coisas. Então, eu comecei a ser gerente de uma papelaria com 13 anos de idade. E comecei a namorar com 14, noivei com 15, casei com 17. Então, tudo meu foi muito, sim, cedo. E, assim, eu sempre amei estudar, né? Amei, minhas notas eram máximas, tanto no colégio normal, tanto, sim, na graduação, tanto na pós-graduação. Tudo eu sempre gostei de fazer com muita excelência. E as minhas notas, minha mãe nunca... Eu sempre ganhava o presente do final do ano com facilidade. Sim. Então, no final do ano, os meus pais tinham aquela mania de você poder escolher o que você quisesse. Sim. E se eu não tivesse casado com 17, eu escolheria um carro. Olha isso. Então, ou seja, eu troquei um carro pelo meu amor. Teve que comprar um carro pra você depois. Não, aí como eu casei, emancipei pra casar com 17 anos, você tem que assinar. E aí, quando eu casei, aí meu pai, tipo, não tenho, né? Agora a responsabilidade do seu marido. Mas, assim, a minha adolescência foi marcada por trabalhar muito cedo. Eu sempre arrumava coisas para trabalhar, para ganhar dinheiro, muito nova. E eu sempre não queria dar esse trabalho para os meus pais. Eu sempre quis ser simples e objetiva também. Sim. Então, para que eu vou ter os meus pais? Meu pai nunca me bateu. A minha mãe, que era mais severa, me batia muito. Brincava muito na rua, né? Assim, tive infância mesmo. E mesmo assim, era muito responsável. Sim. E eu mirava. Qual matéria da escola eu mais detestava? Aí era inglês na época. O que eu fazia? Eu virei pro meu pai e falei, pai, eu vou fazer um curso CCAA. Só paga pra mim? Porque é a matéria que eu mais detesto. E o meu irmão, eu tenho mais 2 irmãos, e meu irmão, ele estava na polícia, e ele me deu um conselho, assim, que me serviu pra vida. Ele falou assim, tudo que a gente não gosta, começa rápido, faz rápido, porque acaba rápido.
E aí, quando eu olhei pro inglês, era aquele terror, e eu falei assim, nossa, eu vou derrubar esse Golias agora. Eu vou aprender rápido, e aí eu passei a gostar, passei a falar, entender bem. Eu fiz 3 anos e meio, mas eu peguei um gigante e falei, eu vou derrubar ele. Então, com mais ou menos 12 anos, 13 anos, eu fiz o curso. E aí eu procurei fazer isso na minha vida. Os meus maiores traumas, temores e dificuldades, eu passei a enfrentá-los de cara, porque eu pensei, se eu enfrentar rápido, eu vou vencer rápido e aquilo ali vai passar rápido. Faz todo sentido. Cris, como é que foi a transição da escola para a faculdade? Porque eu costumo dizer que, acho que independentemente da geração que a pessoa faz parte, da idade em que ela se encontra, normalmente são as mesmas idades para todo mundo, porque eu vivi isso. Quando eu saí da vida da escola e entrei na vida da faculdade, podemos dizer assim, num período muito curto de 2 meses, formei ali em dezembro de 14, em fevereiro de 2015 eu já estava na faculdade. Estou dando meu exemplo, mas que serve para todos. Foi um baque positivamente e negativamente em alguns aspectos, porque quando você está na escola parece que a sua vida ela é uma em todas as searas, e quando você entra na vida adulta, coincide com o período acadêmico, a sua vida muda completamente. Sim, parece um selvagem, assim, né? Exatamente. Como é que foi isso pra você, essa transição? Olha, foi um pouco... porque quando eu formei no 3º ano, eu formei num sábado e eu casei no outro sábado. Então, aquilo ali já foi uma mudança muito grande, porque eu mudei de cidade. Então, meus pais sempre moraram em Valadares, e aí, quando o meu marido, ele é policial, né? Hoje ele é sargento. Ele foi fazer estágio em Ponte Nova, Minas também. Sim. E aí, eu tive que, biblicamente, seguir o marido. Exato. E aí, eu já senti um baque muito grande, porque eu convidei todo mundo da minha festa para outra festa de casamento. E quando eu fui casar... Eu lembro que a menina que vestia, né, experimentava o meu vestido, falou assim, olha, casamento é igual submarino. Até boia, mas é feito para afundar. E aí, uma garota com 17 anos escutar isso, e todo mundo indo contra aquilo, mas eu era, assim, eu sempre fui com minhas convicções. Sim. E os meus princípios, eles são inegociáveis. Então, se eu coloquei na minha cabeça que eu ia casar, e eu tinha a bênção dos meus pais para tal... E eu sabia que se meu marido não se convertesse, eu não ia casar com ele, ele sabe disso. Eu ia até o fim com aquilo ali. Sim. E o meu maior defeito hoje é determinação. Eu sou extremamente determinada e isso pra mim acaba sendo um defeito. Sim. Porque se eu coloquei na cabeça aquilo ali é o custo o que custar, eu vou até o fim, mas eu vou conseguir aquilo. Sem passar por cima de ninguém, às vezes eu passo por cima de mim mesma, de sono, de descanso, de tudo. Então eu tenho esse problema hoje. Então quando eu casei, eu tive que me mudar, e aí, quando eu voltei de Ponte Nova não tinha grandes cursos, né? Sim. Grandes faculdades e tal, que eu gostaria. E aí, quando eu voltei depois de 1 ano e meio. E aí, eu falei assim, olha, agora eu vou fazer faculdade. E eu trabalhava para uma holding, e eu passei em arquitetura. E o dono virou para mim, ele chama Elgin Machado Júnior, uma pessoa, assim, ilustre, que marcou minha vida. E ele falou, passei em arquitetura. E aí ele virou pra mim e falou assim, mas eu não tô construindo nada. Pega dinheiro no caixa e faz administração. Foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Aí eu fui lá, fiz outro vestibular para passar, e hoje eu amo o que eu faço. Eu vejo que foi, assim, Deus falando com ele pra me orientar e o que fazer. Aí eu fiz administração. Sim. E aí, quando eu fui fazer, como eu sempre fui cristã, cristã, assim, daquelas que não bebe, não fuma, não fala palavrão, não faz coisa errada, às vezes perde algum amigo, alguma coisa assim, porque não vai na mesma vibe. Sim. E etc. E aí não vai de acordo com o que as pessoas acham, entendeu? E tá tudo bem por isso. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo e tá tudo certo. Aí, quando isso tudo aconteceu, eu percebi que as pessoas falavam, olha, você vai entrar na faculdade com Cristo, mas vai sair sem ele. E aí eu falei, eu não vou. Eu vou com ele, e eu vou permanecer com ele, e eu vou impactar o máximo de pessoas possíveis dentro daquela universidade. E eu vou sair com ele de lá. Ele tá agarradinho comigo, você tá doida? E aí, o que eu passei a fazer? Como é um ambiente muito pesado, no sentido espiritual falando, eu passei a arrumar subterfúgios para me permanecer com ele e com o nome dele estampado. Então, tem um grupo chamado ABU, Aliança Bíblica Universitária, que é uma reunião de universitários e professores no horário de intervalo.
E aí eu passei a fazer essas reuniões. E aí professores passavam a participar. Então eu passei a levantar uma bandeira mesmo. E teve uma menina que me marcou, que falou assim, olha, você tá falando sobre dízimo aí, você avaliza Deus? E aí eu falei assim, eu avalizar Deus, você tá doida? Como assim? Ela falou assim, porque se eu der o dízimo vai faltar. Eu falei assim, olha, eu nunca vi Deus mentir, nem a palavra dele voltar atrás. Você pode confiar que é uma pessoa tipo assim, ela é imutável, não muda nunca. E aí ela deu, e no próximo mês ela deu um testemunho de como que ela foi bem-aventurada no sentido de finanças. Exato. E aí foi um período, assim, muito bom. E eu consegui sair de lá com ele, tô com ele até hoje, agarradinha. Que bom. Né? Porque as pessoas, assim, tinha professor mesmo que me enfrentava na sala de aula, falando que a minha fé ia descer pelo ralo. E eu consegui permanecer. Então, para mim, o meu maior selva, o meu maior desafio na universidade foi a minha fé. Permanecer com ela e aceitar as críticas que vinham, entendeu? Aí depois eu fiz pós na PUC, em BH. E quando eu fui fazer mestrado, meu marido falou assim, eu não quero ser pai e avô. Então, vamos ter filhos? Aí eu tive que abrir mão um pouco do estudo para ter os 3. Foi uma bênção de Deus. Cris, eu acho que você nunca deve ter parado para ouvir esse tipo de pergunta. Ou às vezes sim, depende. O que é dinheiro? Dinheiro é uma... Já ouviu essa pergunta? Não. Olha, tô feliz. Arrasou, então. arrasou. Brincadeira. Amo perguntas que me fazem pensar. Obrigado. Olha, dinheiro para mim, a definição é uma moeda de troca e é algo 100% espiritual. Então, assim, para aqueles cristãos vão entender o que eu falo, né? Para aqueles não cristãos, eles vão entender de que é uma moeda de troca e até que ponto que aquilo ali vale a pena na minha vida. Porque tem dinheiro que não vale a pena. O preço é muito alto. Então, se o preço do dinheiro vai custar a sua reputação, a sua idoneidade, o seu caráter, os seus filhos, o seu casamento... Aquele dinheiro, ele custa caro demais. E o meu conselho é não pague esse preço. Porque o dinheiro, ele é retornável. Se você perder R$200 na rua hoje, você consegue ralar e fazer ele amanhã. O dinheiro, ele cresce, ele diminui, e você perde ou ele ganha. Agora, as outras coisas na vida, elas são intangíveis, elas são incalculáveis. Então, perde um filho para as drogas. Perde um casamento sustentável, perde a sua fé, perde a sua salvação. Isso, o dinheiro não vai pagar. Então, eu tenho uma frase comigo que é, seja rico das coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, eu mexo com dinheiro todos os dias, de várias pessoas diferentes. E eles têm uma importância para as pessoas de forma bem diferente. Uma é a questão de manter o legado da família. Então, eu não posso falir. Outras são, eu preciso disso para viver. Outras, não, isso aqui é só para mostrar para a sociedade de que eu sou capaz. Sim. Então, o dinheiro para as pessoas, ele tem significados diferentes. Uns não querem ter muito, mas não mostrar nada. Outros, o mínimo que tem, já querem demonstrar. E, assim, cada um tem a sua importância e tá tudo ótimo. O que não pode é ele ter um preço alto demais, em que você acha que pode pagar e daqui a alguns anos você vai se arrepender amargamente. Qual que é hoje, em pleno julho de 2024, e por toda a expertise e experiência que você tem atuando na área em que você atua com tanta maestria, qual que é o grande calcanhar de Aquiles das empresas de Governador Valadares, mas também podemos vir elencar as empresas brasileiras como um todo? Sim, porque eu atendo a nível nacional. Por isso que eu fiz questão de ampliar a pergunta. Então, assim, o grande calcanhar é desconhecer os seus números. Desconhecer qual que é a sua situação, a sua saúde financeira. Então, se eu tenho aqui um jogador, se eu tenho uma pessoa que vai disputar uma maratona, ele tem que saber qual que é o fôlego, até quando que ele pode rodar, o que ele precisa se nutrir para ele conseguir desenvolver a questão da saúde, né, dos seus nutrientes, da sua saúde. Ele precisa ter esse conhecimento para que ele possa saber, olha, eu consigo manter 2 minutos embaixo d'água, eu consigo dar tantas braçadas, eu consigo andar de bicicleta, eu consigo ter essa velocidade, ok? Você pega alguém sedentário e dá uma bicicleta e fala, você vai ter que rodar
a ilha 5 voltas. Ela vai passar dificuldade. Demais. Aí ela passa dificuldade e ela pergunta assim, mas por que meu caixa não está fechando? Por que eu estou tendo prejuízo? Porque ele não se conhece. Então, o fato de não se conhecer é um grande fator que a pessoa faz investimento sem saber se pode pagar. Faz uma retirada para o labore sem saber se pode retirar aquilo, ou aquilo tudo, ou só aquilo e pode retirar mais. Contrata mais funcionários, dá gratificação, aumenta salário, sem saber se realmente tem fôlego, se realmente tem caixa para poder bancar aquilo. E esquece da sazonalidade. Então, agora, por exemplo, para empresas de mecânica, né? Em janeiro, todo mundo conserta carro para viajar, mas em fevereiro tem uma baixa muito grande. Sim. Então, aí entende que o caixa de janeiro, imagina que ele é igualitário para todos os meses do ano. E vai quebrar a cara. Sim. Então, assim, esse é um dos motivos que é não conhecer a sua real saúde. E uma questão também de entender que a empresa ela é obrigada a bancar o dono. E não é. A empresa ela tem que se manter, ela tem que pagar o salário do dono pelas horas trabalhadas, pelo esforço, pelo empenho, por tudo. Mas até certo ponto. Então, o dono ele pode pensar assim, nossa, eu vou comprar uma Hilux, a empresa vai pagar. Como assim? Será que ela pode? Então, é como se sangrasse a empresa mais que o necessário. E, às vezes, empresas quebram porque elas são lucrativas, elas são rentáveis, elas têm funcionários capacitados, produtos e serviços de grande qualidade, mas ela quebra porque o dono retira mais do que ele poderia retirar. Quando uma empresa quebra, eu como leigo, tá? E pegando tudo isso que você acabou de falar na sua última explanação, me vem na cabeça a ideia de que, às vezes, muitas empresas passam por momentos muito extremos, né? Com uma bonança muito grande, com muito dinheiro entrando. Pandemia também, né? Quebraram muitas. Tirou do físico e foi para online, etc. Em contrapartida, às vezes, tem momentos terríveis para qualquer empresa de qualquer segmento e de qualquer tamanho, média, pequena ou grande. Feito esse pequeno preâmbulo, existem sinais que o empreendedor pode ver que a empresa dele está prestes a quebrar? Sim. Quando você... a pessoa, ela dá problemas de saúde do nada? Muitas das vezes, não. O corpo, ele dá sinais. Então, a pessoa já vai gripando, ela já vai cansando com facilidade, ela vai sentindo uma taquicardia, ela vai sentindo um desânimo, ela vai sentindo uma vontade de desmaiar, um calafrio. O corpo vai dando sinais, certo? Então, uma hora a conta do cartão de crédito chega. Se você teve uma vida sedentária, uma alimentação ruim, dormiu pouco, etc., aquilo ali vai chegar. Da mesma forma, a área financeira, se a pessoa não tem controle, se ela deixa a cobrança, né, tipo assim, de forma aleatória, se ela não entende os números, se ela não sabe até que ponto ela pode dar desconto, se ela não sabe o markup, se ela não sabe o lucro operacional, o lucro bruto, o lucro final, se ela não conhece os seus próprios números debaixo do nariz, isso aí, ele vai dando sinais. Então, um mês ele já não consegue pagar uma conta de luz. No outro mês, ele já atrasa a folha de pagamento. Ele vai sentindo esses sinais também na área financeira. Ele não vai tendo esse conforto ao pagar. Ele vai ter que escolher qual conta eu pago, qual conta que eu deixo atraso. O que eu faço? Nossa, esse aqui, um financiamento, bateu na conta e voltou. E aí começa... Então, a área financeira, ela começa a ter juros compostos, juros sobre juros. Então, se a pessoa não conseguiu pagar uma conta, aquilo ali, além de não pagar essa conta e ter juros daquela conta, ela vai entrar no cheque especial e ela vai pagar os juros da conta e vai pagar os juros do cheque especial. E aquilo ali vira o famoso bola de neve. Então, o empresário, a partir do momento que ele conhece os números, isso aí, ele consegue se antever, ele consegue se precaver e montar subterfúgios para que ele consiga sinais. Olha, como se fossem reserva de emergência ou estoque de segurança. Então, chegou nesse nível aqui, é nível de alerta. Eu preciso tomar alguma atitude. E eu procuro me antever a esses riscos. Então, se eu vejo um problema chegando em Belo Horizonte, eu vou avisar para o dono agora. Então, a gente não manda em nada, mas a gente sugestiona e avisa. Então, o risco, toda empresa corre.
né, virar empresário, se tornar um CEO ou orientadoras para o ramo de Kumons, que a gente faz também, uma franquia grande no Brasil, o risco ele existe. É impossível você ser empresário hoje e ter a segurança de alguém, até mesmo assalariado, a empresa pode quebrar. Então, existe o risco para todos os ramos hoje no mundo do mercado. Não existe ninguém com garantia 100% de que vai receber aquela quantia, aquele prolabore ou aquele salário, ok? Mas a gente precisa minimizar esses riscos ao máximo e saber deles. O que eu vejo são empresários que estão fazendo porque aprenderam a fazer assim, têm o costume de fazer assado e que não param para calcular esses riscos e minimizá-los. Agora, eliminá-los é bem complicado. Por que eu, Luiz Gustavo, devo contratar a Cristina Gomes como gestora especializada em finanças? Primeiramente, porque o seu tempo ele é muito caro para você mexer com sua área financeira. Então, se você mexer com sua área financeira, se você fechar o seu caixa, se você fazer as suas cobranças, emitir suas notas fiscais, fazer toda a parte de categoria de custos, de despesas, sim, se você fizer o seu fluxo de caixa, só o tempo que eu estou falando já é um tempo que você já poderia estar captando novos clientes, preparando seu marketing, treinando, recrutando mais pessoas para sua empresa. Porque tudo isso demora muito tempo. Tudo que é muito bem feito demora tempo. Se você quiser fazer uma coisa sambada, você faz de qualquer jeito, aquilo ali vai dar ruim. E aí, o que eu vejo hoje? Eu vejo empresários que não têm qualificação técnica na área, são pessoas de outras áreas e que, se caiu de paraquedas da empresa e estão como CEOs, eles simplesmente têm que fazer, porque não tem ninguém que faça. Né? É o pulmão da empresa. Sim. Então, aquela empresa precisa respirar e ela precisa de ter aquela saúde ali funcionando. E aí ele pega, porque não tem ninguém para fazer, ele vai, não tem esse tempo, não tem esse conhecimento e deixa a desejar em outras áreas da empresa que só ele faz, é o famoso olho do dono que engorda o gado. E aí ele vai contratar quem? Ele vai contratar uma pessoa, porque ele quer pagar barato, né? E aí ele vai contratar talvez um estagiário que sabe menos ainda. Então, alguém que não sabe, mandando ou dando ditando a rotina para alguém que sabe, sim, menos ainda. Você acha que vai dar bom? Não. Então, aí eu pergunto para o empresário, peraí, você trabalha com mensalidades ou com recebimentos futuros. Ok. Então, se você faz, né, um arquiteto ou qualquer outra pessoa que faz e entrega para receber depois, ele faz, aí ele gastou uma semana na área financeira. Naquela semana que ele gastou, no outro mês, ele vai receber o quê? Porque naquela semana ele não trabalhou. Sim. Ele ficou na área administrativa e financeira. Então, a gente entende que fazer o financeiro é prejuízo. É muito melhor eu terceirizar o financeiro com segurança, sem a pessoa tocar no dinheiro, sem a pessoa mexer, ter a possibilidade de ir lá e tirar, o dinheiro vai ficar intacto. Com um know-how melhor, com uma cobrança à altura, ou cobrança no sentido de tarefas mesmo, de entregas pré-estabelecidas, e uma pessoa que não vai sair de licença maternidade, não vai sair de férias, não vai sair da empresa, achei um outro emprego melhor, eu estou te abandonando, porque é isso que acontece hoje. Então, a minha empresa vai estar muito mais segura financeiramente. Sem falar numa coisa muito interessante. Se o dono retirar muito dinheiro da empresa, tomar atitudes gerenciais erradas, fazer asneira, literalmente falando, o financeiro dele vai falar? Ela vai virar para você e falar assim, olha, você está tirando muito dinheiro da sua empresa. A sua atitude gerencial está errada. O financeiro de qualquer empresa que você conhece hoje teria a coragem de falar isso pro dono? Não. O que iria acontecer com ele? Ele só vai ficar sabendo disso quando não, o que iria acontecer com o financeiro para falar pro dono? O que ia acontecer com ele? Estaria na rua. Quem é você para falar isso, sim, e etc. Mas aí eu entendo que nós falamos. É a minha função. Porque eu não faço apenas a terceirização do financeiro. Eu dou uma consultoria financeira. Sim. Essa consultoria com muito tato, com muita simpatia e ética, mas o dono tem que escutar aquilo que ele precisa. Exato. E não aquilo que ele deseja. Ele está me pagando para isso. E eu não posso ser irresponsável com isso. Então, ele vai escutar de mim aquilo que ele não escutaria de um financeiro. Com certeza.
Entendeu? Então, se ele está fazendo coisas erradas, ele vai ouvir. Ele vai ouvir, por exemplo, às vezes todo mundo pode elogiar ele por uma questão de convívio, por uma questão... Mas eu já me deparei com essa situação da apresentação de resultados, que são os KPIs, né? Que são os indicadores de alta performance que a gente apresenta para a empresa para saber da saúde. A pessoa fala assim, nossa, mas todo mundo me elogia nas minhas finanças, como eu faço. Mas eu virei e falei, mas a sua capacidade, a sua empresa, você tem condições de ir muito mais longe. Então, a sua lucratividade, ela tá boa, mas você tem capacidade, pelo seu porte, de ir muito mais longe. E aí, a pessoa, tipo assim, ela levou esse baque, porque ela tá acostumada só a levar elogios. E eu levantei um ponto de melhoria, que ela tem essa capacidade. Sim. Agora, um financeiro interno jamais faria uma coisa dessa. Nem amigos próximos. E as pessoas estão pagando por esse serviço para a gente poder ser sincero e falar aquilo que precisa ser dito no momento certo. Quando um consumidor, tá? Uma pessoa que às vezes não tem expertise, não domina nada voltado para a área financeira, a não ser o seu próprio dinheiro na sua casa. Quando ele consegue perceber, ou quais são os sinais existentes que podem passar na visão desse consumidor, tá andando na rua e às vezes tem uma empresa de muita confiança que ele come uma comida A, B, ou compra um tênis X, ou compra um celular, ou um computador. Quando ele consegue perceber que essa empresa está saudável financeiramente, é possível o consumidor perceber isso? Olha, é um pouco mais difícil. Por quê? As pessoas mascaram muito. Elas maqueiam, elas vamos colocar assim, você já passou na rua e aquela empresa tá ótima, de porta aberta, aí você passa na próxima semana, tá fechada, tá pra alugar. Mascarou bem. Aí você fala assim, peraí, gente, tava tudo tão bem aqui, como que aconteceu? Sim. Então é mais difícil. O consumidor final, que nós chamamos, ele consegue perceber quando aquelas entregas começam a falhar ou quando a qualidade começa a diminuir. Exemplo, você vai numa clínica. Essa clínica, ela te dá igual mulher, né? Coloca cílios. Então, ela te dá aquela escovinha para poder, né? Pentear os cílios. Ela te dá uma carteira, ela te dá alguns mimos, digamos assim. E aí, se você não encontra isso, você começa a sentir, peraí, o que está acontecendo? Sim. Então, quando o consumidor ele vê que aquilo ali ele já não é mais ofertado e começa a ser pago, tem duas vertentes. Tem uma que a empresa viu que aquilo ali é um nicho de venda, então é um subproduto, sim, ou um valor agregado no caixa, então ela começa a vender aquilo, e também ou que ela está realmente quebrando. Então, se você começa a deixar a desejar, para você instalar um gesso na sua casa, a empresa mandava 4, 5 pessoas. Agora, ela manda só 1. Então, aquele serviço ele vai demorar, sim, ele vai ser mais dificultoso. Então, aquilo ali, o consumidor ele pode ver alguma coisa. Mas, assim, ele vê, mas ele não, infelizmente, não consegue fazer nada, né? Porque se ele está pagando por um serviço, aquele serviço vai ser executado. Mas talvez não com toda a maestria e complexidade que aquilo ali precisa ser feito. Um passarinho me contou que na pandemia você foi um anjo na vida de muitos empresários de Governador Valadares. Por quê? Por quê? Bom, eu na pandemia eu fui corretora de chácaras. E eu pivotei totalmente, né? Então, assim, 18 anos como administradora, e aí eu fui 2 anos como corretora, e depois eu vi esse nicho. Quando eu vi que as pessoas elas tinham muita dificuldade para gerir o próprio negócio, eu falei, eu vou montar uma empresa, sim, que eu vou conseguir atender. E aí a pessoa tem eu comecei com o ramo de chacreamentos e loteamentos, então a pessoa ela vai ter a preocupação de vender. Mas depois da venda, hoje ele é feito um checklist de 24 tarefas depois que uma venda de uma chácara, um lote é feito. Então, esses 24, mais um monte de outras coisas, o dono, assim, ele iria perder muito tempo, né, para fazer aquilo. E aí eu passei a ofertar com um valor até mesmo
mais em conta do que um funcionário, Sim. do que um diretor financeiro, e trazer essa tranquilidade. Então, o dono hoje ele não se preocupa com um contrato, com um distrato, com uma assinatura digital, com se a pessoa pagou, se a pessoa não pagou, se tem que emitir nota, sobre um pagamento de comissão de corretores. Estou falando no ramo específico, Claro, né? De claro. chacreamentos e loteamentos. Então, o dono, ele passou a ter uma tranquilidade maior. E coisa que não existia. E eu criei coisas nesse ramo específico que eu vi o mercado, e como eu faço auditoria também, e eu analisei e falei, gente, quem compra chácara no exterior, ou lote, ele não está aqui para ver. Então, ele compra um produto que ele vai ser, vamos colocar assim, ele vai ser entregue no futuro. Alguns anos depois, até fazer as ruas, até furar o poço, até entregar a portaria. Então, ele compra na planta e ele vai entregar, ele vai usufruir daquilo anos depois. Não é um carro que você tira da concessionária e já liga e já usa. E aí, como que é o sentimento dessa pessoa que compra lá, sendo corretora e sendo administradora da área imobiliária? Eu percebi que as pessoas ficavam inseguras e elas queriam ter notícia. Então, eu criei um produto da minha empresa, que é a atualização de obras. Então, eu pego da engenharia daquele empreendimento todo mês, e aí eu pego todas aquelas atualizações, olha, portaria pronta, isso pronto, poço a fazer. E aí eu mando para todas essas pessoas do exterior, pessoas daqui, procurador, todo mundo envolvido no contrato, para que eles saibam que eles compraram num local idôneo. Então, aí eu tranquilizo o dono, porque ninguém fica perguntando toda hora a mesma Exato. coisa. Dou uma folga para o corretor, porque quem comprou vai ficar perguntando, e eu tranquilizo essa pessoa do exterior sobre isso. Então, a minha intenção na pandemia era literalmente atender as necessidades de todo mundo. Diminuir a carga horária do corretor, ajudá-lo, ajudar o dono com segurança e mostrar transparência para quem comprou. Quando eu vi aquele cenário, eu pensei assim, poxa, se isso está funcionando, eu posso abrir para mais ramos. Com certeza. E aí eu abri para ramos de serviço, de produtos, comércio, entendeu? Escolas bilíngues. E aí eu fui aumentando o leque de cidades também. Então, hoje a gente faz Valadares, Alpercata, Pontal, Campina Verde, Mariana, que são Minas, Sim. Nova Friburgo, Freguesia, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e Vitória, e na Salvador e Belém do Pará. E São Paulo. São Paulo chegou essa semana. Que bacana, parabéns. Qual que é o seu grande sonho que você já realizou sendo gestora especializada em finanças? O fato de ter uma empresa... Ficou rica, com certeza. Não, ainda não. Ela não quer falar porque ela é muito humilde. Não, eu acho que é um processo. Claro, claro. Estou nesse processo. Amém. Bom, é o fato de ter uma empresa que as pessoas enchem os olhos quando eu falo. Para mim, isso é muito, muito satisfatório. Sim. Não tem um empresário hoje que eu conto, que eu falo, que eu faço, e está no contrato também, todas as entregas, que ele não queira me contratar. Então, não é mais um na multidão. Não é mais é mais uma empresa de terceirização, mais uma empresa de BPO financeiro, mais um. Não, é a empresa, entendeu? É a Cris. É a BPO na ponta do lápis. Então, as pessoas, eu entendo que nem tudo é para todo mundo. Então, o meu serviço não é para todo mundo. E tá tudo bem. Tem todos os ramos, a gente tem que entender que nem todo mundo vai ser nosso cliente. Sim. Isso é o primeiro crescimento no sentido emocional do dono. Porque a gente quer abraçar o mundo e é o primeiro passo para o fracasso. Então, as pessoas que são os meus clientes e potenciais, eles enchem os olhos. E até mesmo aqueles que não são. Ou que têm um faturamento muito baixo, mas eles sonham em ter o meu serviço. Uhum. E isso são coisas intangíveis. Não é dinheiro, não é... Entende? E aí eu tento... e uma outra coisa também que eu acho muito rico do que eu faço eu contrato pessoas, às vezes sem experiência no ramo, porque se eu não tenho uma empresa hoje no mercado igual a minha, eu também não vou ter um ex-funcionário de uma empresa que não existe. Faz sentido. Então, eu pego pessoas que têm um perfil cerebral detalhista e perfeccionista, eu só contrato pessoas assim por causa do ramo de serviço. Então, eu não posso contratar pessoas simpáticas, sabia? Olha isso. Vivendo e aprendendo. Porque a pessoa simpática, ela não vai cobrar.
Entendeu? E se ela né? Não, aquilo ali vai doer demais, a conta ela não vai conseguir cobrar. E aí, se ela não cobra, eu não tenho dinheiro em caixa. Se eu não tenho dinheiro em caixa, eu não consigo pagar as contas. Sim. Então, eu preciso de um perfil cerebral. E ela vai deixar de ser simpática com você, você não vai pagar ela. Só que o perfil cerebral eu não consigo mudar. É algo que, se você nasceu assim, você vai ser assim. Sim. Você pode adotar um outro perfil secundário, entendeu? Então, eu contrato pessoas detalhistas, né, perfeccionistas, chatas, enjoadas, que o guarda-roupa é por cor. Que o guarda-roupa é por cor. Sabe aquela pessoa mais metódica? Esse é meu funcionário ideal. Por mexer com finanças, precisa. E aí eu treino as emoções. Principalmente. Eu treino e eu deixo a pessoa no ponto. E eu falo para todo funcionário. Se você trabalha comigo, você trabalha em qualquer outro lugar. E eu treino as emoções, eu forjo o caráter da pessoa. Então, a pessoa, quando ela consegue ela é outra. E eu recebi de um funcionário que eu consegui um estágio na área dele, de advocacia. E eu abençoei, falei, vai com Deus, vai ficar saudade, ele é muito bom. E aí, ele me mandou um texto falando, eu entrei aqui um menino. Depois de 1 ano e alguns meses. E estou saindo daqui um homem. Porque eu explico para todo mundo, no onboard, eu vou te ensinar a engatinhar. Eu vou te ensinar a andar. Quando você começar a correr, eu vou te jogar do precipício. Porque para quem voa, não precisa de chão. Então, essas pessoas, elas vão lidando. E como a cultura da minha empresa é cristã, então tem hino. Não é proibido falar a palavra torpe. É proibido falar mal de todo mundo. A gente ora pelas empresas, pelos donos, pela saúde financeira, para Deus abençoar. Então, a pessoa que não é cristã, ela passa... Eu não contrato só cristãos. Sim. Mas se a pessoa, ela tem uma dúvida se Deus existe, lá ela descobre e ela fica amigaça dele. Então, para mim, essas duas coisas é que me enche de gás para poder... entendeu? Avançar mais um dia, é mudar o curso da vida das pessoas. Esse é meu foco. Eu tô triste porque muitas pessoas me falam que eu sou simpático, então eu nunca vou ter oportunidade de trabalhar com você. Mas ainda nesse gancho, qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar sendo gestor especializado em finanças? Olha, para impactar, a questão dos meus clientes tá ligada à minha estrutura física e minha quantidade de colaboradores. Sim. Porque quanto mais pessoas, quanto mais empresas, eu preciso de um time maior. Então, se eu quero, o meu foco é atender 500 empresas. Esse é meu foco, ok? Só que para fazer isso, eu preciso de ter uma estrutura muito grande. Então, eu já fiz todo o projeto com arquiteto, com engenheiro, já tenho tudo pronto. Então, falta só uma questão de foco financeiro para me alcançar aquele objetivo de ter 50 funcionários para atender 500 empresas. Então, já tem endereço, já tem tudo, já tem layout. Já tem... E aí, eu estou fazendo agora um paliativo, mudando de um escritório de 7 pessoas para um escritório de 20. Então, eu estou dando passos, né? Vamos colocar assim, até o alcance da perna, para não passar. Que você está crescendo. E assim, sem trocar os pés pelas mãos, Sim, né? Com certeza. Então, como a economia está muito instável, eu preferi fazer aquilo que está palpável, sem ter recurso de terceiros, mas ter uma reforma em que eu vou crescer um pouco até ter recursos para me poder dar um outro passo maior para atingir o topo. Porque atingir o topo seria possível? Sim, era só fazer um Pronamp ou um financiamento e eu conseguiria isso. Mas eu quero dormir. Eu quero colocar a cabeça no travesseiro e não me preocupar com contas. Sim. Porque eu pago as contas da empresa um mês antes. Eu pago os funcionários, eu brinco, eu amo essas caras e bocas que eu como, que eu falava, amo. Eu chego no onboard, eu viro pro funcionário e falo assim, olha, seja muito bem-vindo, nós vamos começar. Eu explico o onboard tudo direitinho. E sobre salário, pagamento, né? Isso muito interessa. Eu falo assim, olha, mas aqui a gente não paga em dia. Você precisa ver a cara do... Só que aí você dá a resposta. Não, aí a pessoa olha, coça... Porque eu gosto de fazer a leitura corporal das pessoas, né? E ver as reações, eu amo isso. E aí a pessoa coça a cabeça... E aí fala assim, mas como assim? Eu não entendi muito bem. Ela entendeu, mas ela não quer entender. Aí os outros funcionários mais velhos começam a rir. Aí eu falo assim, não, deixa eu te explicar, pode ficar tranquilo. É porque eu nunca pago no dia. Eu sempre pago muito antes. Às vezes 20 dias antes, um mês antes. Então, a partir do dia 10, você já pode, se você quiser solicitar o salário do mês que vem, você já pode receber ele agora.
mas eu não garanto, né, que você vai lidar com dinheiro. Porque você pode gastar tudo enquanto for mês que vem, você não tem. Exato, tem que tomar cuidado. Então, assim, eu procuro fazer... Meu sonho de fazer com as empresas é fazer com a minha. Então, eu dou o dízimo sobre o faturamento do que eu recebo. Dou ofertas para missões, né? Para missionário na Europa. Sim. Eu procuro fazer o máximo possível por entender que o dinheiro é espiritual e por entender também que o CEO da minha empresa é Jesus Cristo mesmo. Amém. Ele contrata quem ele quer, ele demite. As empresas chegam para mim no WhatsApp 9 horas da noite e eu nem fiz propaganda, não fiz nada. Bacana. E as indicações, um vai indicando o outro. Então, eu entendi que para colocar a mão na massa, eu faço e aconteço. Agora, na certeza de que aquilo ali foi um presente de Deus e que Deus toma conta de cada detalhe, aí é algo, entendeu? É algo bíblico. Mas para pegar e fazer, é como se eu falasse assim, Deus, me fala que eu faço. Sim. E isso me ajuda, porque muitas das vezes em reuniões de indicadores, a gente tem que bater nas emoções do dono. E isso é muito delicado. É uma linha muito fina que você tem que ultrapassar para você conseguir atingir o seu foco, que é a finança da empresa dele. Então, eu falo, olha, se você não souber lidar com suas próprias emoções, você não vai saber lidar com dinheiro. Então, vamos lidar com suas emoções. Aí você pensa assim, Cris, você é psicóloga? Não! Mas são pontos que eu preciso lidar. Claro. Então, por exemplo, um indicador, eu até gravei um vídeo, coloquei no meu Insta, falando sobre essa questão de ticket médio. Se o ticket médio da empresa diminuiu, aquela pessoa está com depressão, a autoestima dela está baixa, ela precisa de ajuda. E se é o dono que tá fazendo isso, ele não acredita na própria empresa. Ele não acredita no produto e serviço que ele vende. Então, ele não tem coragem de falar o preço. Aí ele fala um preço menor, sim, o ticket médio despenca. Então, com os números, eu consigo também analisar algumas situações emocionais. E não adianta eu virar para o dono e falar assim, você tem que melhorar o seu preço, você tem que vender mais. Se eu não for na raiz do problema, tudo que eu pedir vai ser ao vento. Então, aí começa a chorar. Entendeu? Aí começa a abrir o coração, a abrir a vida. E eu entendo que se eu não for da confiança de Deus, eu não vou ser na confiança de ninguém. Então, tudo que é de finanças daquela empresa, a gente pratica a Lei Geral de Proteção de Dados. E aquilo ali é sigilo. Tanto as emoções do dono também. Sim. Se ele está passando por um problema, se ele precisa de ajuda emocional, se ele precisa de uma oração, se ele precisa de compartilhar alguma coisa sigilosa, aquilo ali vai ficar ali. É um túmulo. Nem para o meu marido, nem para outros funcionários vão ficar sabendo, vai ficar ali. Mas a minha satisfação é de ver uma pessoa destruída por dentro, que desacreditava da empresa, que pensa assim, mês que vem eu vou falir, e você segura na mão e fala assim, não, nós estamos juntos. É como se os seus problemas... A vida é sua, a empresa é sua, mas os seus problemas são nossos. E nós vamos até o fim. E nós vamos fazer isso, faz aquilo outro, mexe aqui, melhora o marketing, faz isso. E aí, porque eu também sou pós-graduada em marketing, então a gente vai dando todo um parecer, e aí a pessoa começa a ter uma segurança maior naquilo que faz, e a autoestima aumenta, e aquilo ali melhora. E quando chega lá na frente, ela olha para trás e fala assim, nossa, eu teria quebrado. Mas quebrado não porque os números estavam ruins, mas é porque eu já tinha desistido de mim mesma, entendeu? O que é pior, ter uma dívida na vida pessoal ou na vida empresarial? Ótima pergunta. E depende. Porque se o seu cobrador bate na sua porta todos os dias, você não vai conseguir ter cabeça para trabalhar. E se a pessoa da empresa, se você não tem dinheiro para pagar os seus funcionários, você não vai ter ninguém para trabalhar para você e você vai ter que colocar a mão na massa. E uma das piores situações, porque tem a pirâmide de operacional, tático e estratégico. Então, o CEO, ele tem que ficar no estratégico. Se ele ficar no operacional, que é fazendo as coisas, no tático, supervisionando as coisas, ele perde a visão do todo. Porque ele passa a ter a mente só do aqui e agora daquela operação. Então, ele precisa de mão de obra para trabalhar, dependendo do ramo. Se ele não for equipe, ele precisa de pessoas. Então, meu conselho é, se você tem muitas dívidas, concentra tudo em uma só. Então, vai pagando as pessoas que valor mais baixo,
um valor menor, porque é melhor você dever uma pessoa e negociar com uma do que você ter 15 pessoas te cobrando, falando mal de você e te queimando no mercado. Porque as pessoas, elas não têm tapa na língua. Quem não tem ética, quem não é cristão, principalmente, cristão não é falar que é evangélico, mas Cristo mesmo na veia, ele vai falar mal de você para as pessoas. Olha, aquele fulano é caloteiro, aquela loja ali não paga aquilo ali. E isso aí vai queimar o seu filme no mercado. Então, deva o mínimo de pessoas possíveis que você conseguir. E aí, pega aquele que é um valor maior. Se eu vou pagar as outras 14, eu vou ter que tirar o dinheiro e eu vou ficar devendo mais essa uma. Logicamente. Então, você paga as pessoas, cartão de crédito e banco, então, são as piores pessoas para você dever. Para mim, o pior é Deus, né? Sim. Mas, assim, porque tem um cobrador chamado Satanás. Mas, tirando essas questões naturais, Sim. é banco e cartão de crédito, porque os juros é juros compostos e juros diários. Então, é uma bola de neve mesmo. Então, você vai pagar os seus fornecedores pequenos e vai deixar aquele grande. E aquele grande, você chega perto dele e você tenta parcelar o máximo possível. Então, você fica com uma dívida controlada e as outras ótimas, entendeu? Eu não te conhecia até o dia de hoje, mas passei a te conhecer, obviamente, no dia de hoje, 9 de julho de 2024. E sem te conhecer e sem saber da sua vida pregressa, da sua vida até o dia de ontem, dá pra ver o quanto que você é apaixonada pelo que você faz, sobre, acima de tudo, não ser somente uma profissional, não sendo apenas uma profissional, mas muitas das vezes um agente de Deus que é tão presente na sua vida e que acaba também sendo presente na vida de milhares de outras pessoas que depositam toda a sua confiança nas suas mãos, nos seus colaboradores, para muitas das vezes, dependendo da situação, salvar a vida de uma empresa que era tudo que a família mais tinha de valoroso na vida. E eu acho isso muito nobre em qualquer profissão, e graças a Deus nós temos muitas profissões no mundo, em todo o mercado de trabalho, que tem muito disso, né? O profissional, ele precisa ser mais do que um profissional, Sim. uma pessoa fria. Ele precisa, e não que ser frio seja algo ruim, mas ele precisa ser alguém, um enviado de Deus na vida de muita gente. E sem te conhecer, e olhando nos seus olhos durante todo esse tempo do nosso bate-papo, eu vejo que por mais que você tenha toda essa alegria, toda essa força de viver, essa vontade de ter Deus na sua vida, toda a felicidade que você tem com seus filhos, com o seu marido, eu sei que tem, e sinto que tem algo que te aflige, que é a situação atual dos seus pais, porque eu sei da importância que eles possuem na sua vida e na importância da criação que você possui hoje e que eu imagino que você também replica para os seus filhos. Mas eu não quero falar de doença. Eu quero falar e quero saber da importância deles na construção da mulher Cristina Gomes. Olha, o meu pai, os médicos chamaram a gente, né, para se despedir dele quando ele estava na UTI. E eu deixei claro para ele que se eu sou uma pessoa, assim, que eu posso bater no peito mesmo, extremamente honesta, correta e ética, é por causa dele. Eu nunca vi um cobrador ir na porta. O que ele falava, ele fazia. Sim. O que ele também é reformado da polícia, e todos os homens da minha família são militares ou reformados. E ele, eu deixei claro para ele, mesmo que ele estava em coma, eu deixei claro que se eu sou o que sou hoje, no sentido de tipo assim, de uma pessoa de uma palavra só, eu posso me arrepender do que eu prometo, mas eu vou até o fim naquilo ali, sabe? E de não lesar ninguém e de restituir se acontecer alguma coisa, de se preocupar realmente com aquelas coisas que as pessoas não preocupam tanto, é por causa dele, é por causa do caráter dele, de tudo que ele ensinou. Por mais que ele nunca tenha batido, né? Não tenha corrigido assim com vara. E a gente mereceu, nós três. E a minha mãe, eu sou determinada por causa dela. Ela, assim, por mais que ela esteja hoje numa cama, usando fraldas e não consegue se mover, mas ela é uma pessoa que transformou uma casa de 3 cômodos numa casa, no mesmo local, ali no Vila Breda, de uma casa de 26 cômodos.
Então, ela era uma pessoa, assim, que ela foi comprou uma chácara com 5 mil metros. Hoje, a chácara dela tem 60 mil metros. Alugado para festa, no distrito. Sim. Então, é uma pessoa que não viu limitações. Viu oportunidades. Sim. Viu dificuldades, mas viu como se aquilo ali fosse um trampolim para ela ir muito mais longe. Então, quando eu olho para eles e vejo a minha irmã, química industrial, e dá aula, e meu irmão também, reformado da polícia, sabe, como subtenente, tenente, eu vejo que eles criaram bem, Sim. sabe? Ensinaram princípios, todos nós somos cristãos, e aquele objetivo de vida, de não retroagir, não retroceder, mesmo que as dificuldades batam na porta. Então, quando eu fui engravidar do meu filho mais novo, o Luca, de 13 anos hoje, eu não podia... tinha muita dificuldade, então demorei 2 anos. Quando eu fui tentar, nós planejamos, né? Então, depois de 4 anos faculdade, entendeu? 4 anos, então depois de 4 anos ia nascer. E ia nascer como? A gente não podia ter mais filhos. E aí a gente foi na palavra, descobrimos algumas heranças espirituais, paralisamos aquilo e aí os gêmeos vieram. Então, os gêmeos existem hoje basicamente por uma questão de fé do pai e da mãe, que a medicina já tinha desenganado, né? E várias outras coisas. E eu entendo hoje, com uma doença que eu tenho, que quando você encontra com a morte, é que você dá valor à vida. Então, quando eu descobri que eu não podia ficar triste, que eu poderia morrer, triste. Não precisava sofrer um acidente de carro, nem nada, não. Triste. Aí eu pensei e falei assim, gente, aquilo que era uma vida remoendo problemas, dificuldades, problemas de trabalho, hoje eu resolvo aquilo ali muito rápido dentro de mim, por ser uma questão de sobrevivência. Vejo o lado bom, se eu tenho um ponto de melhoria, vamos melhorar nisso, naquilo, e bola pra frente. Então, eu passei os meus dias passaram a ter 48 horas. Sim. Porque aquilo que, quando você pensa assim, nossa, o médico te deu alguns anos de vida. Então, quando você pensa que você tem pouco tempo para fazer muita coisa, você olha para trás e pensa assim, poxa, o meu dia tem que valer muito a pena. Então, se eu encontro com uma pessoa hoje, quer seja de forma social, de forma empresarial, de forma ministerial, a vida daquela pessoa ela tem que ser impactada pela minha. Eu não posso me permitir passar pela vida de ninguém sem ter a vida, o curso mudado. Ou pelo menos a pessoa parar e pensar um pouco em certas coisas. Então, ela precisa saber que a minha amizade não é horário comercial. O trabalho, por mais que eu tente, mas não é horário comercial. Às vezes me chama à noite. Às vezes eu atendi empresário 2 horas da manhã. Nossa. Então, assim, mas é por uma questão necessária, eu estou ali. Então, eu quero viver assim, né? Eu não sei se existe muito ou pouco tempo, mas o tempo que eu tiver, eu quero que ele valha a pena. Que ele valha, né, a pena. E as pessoas, eu preciso marcar o máximo de pessoas possíveis com isso. E aí eu me mantenho viva, sendo feliz. Então, eu tenho hoje minutos, segundos tristes, né? De alguma coisa que chateia, alguma coisa, porque a gente tá no mundo, e no mundo a gente vai ter aflições. Mas esse bom ânimo eu tento me manter. Então, sempre, todos os dias, os funcionários, eles vão me ver feliz, eles vão me ver motivada, eles vão me ver na ativa, porque isso me move, isso me faz levantar todos os dias e olhar e falar assim, a medicina me disse uma coisa, mas Deus me disse outra, e eu prefiro acreditar naquilo que eu não vejo do que naquilo que está escrito e predestinado para mim. Agora é o jogo das palavras. Jogo rápido. Eu vou citar palavras e você vai defini-las com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Pais. Essenciais. Filhos. Presente. Vida. Para ser vivida. Deus. Base. Gestão. Necessário. Dinheiro. Fato. Governador Valadares. Natal. Ponte Nova. Visita. Cristina Gomes. Eu. Defina essa conversa com uma palavra. História. E essa é a ideia, eternizar histórias de pessoas marcantes e edificantes
aqui de Governador Valadares e que fazem por onde através do seu trabalho. Mas hoje, em específico, eu confesso que eu vou sair daqui uma outra pessoa, pelo fato de não te conhecia, mas vou agradecer a Deus quando eu estiver orando antes de dormir, de ter me dado a oportunidade de ter te conhecido, porque através de tudo isso que você faz e de todo esse testemunho que você acabou de nos dar, não só pelo nascimento dos seus filhos, dos gêmeos principalmente, mas por aquilo que você passa em relação à saúde, hoje, esse dia 9 de julho, está servindo para eu poder ver a vida de uma forma diferente. Sempre estar feliz, de não ficar triste por qualquer coisinha que aconteça, por mais que seja inerente da nossa vida. Sim. Mas com Deus a gente sabe que a gente consegue passar por cima de todas essas adversidades. Muito, mas muito obrigado por ter estado aqui, por ter tirado um pouquinho da sua manhã. E ela falou que não podia estar aqui hoje. Falou isso na minha cara. Brincadeira, mas ela falou a verdade. Muito obrigado por ter estado aqui e por ter me feito uma pessoa renovada. Obrigado mesmo, sucesso. E as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada. Espero que tenha gostado. Não, demais da conta. Obrigado, Cris. Ai. Sucesso, só faltou ser cruzeirense. É cruzeirense? Não. É que atleticano pelo meu marido. Ah, meu Deus. Tadinho do Ney, você me pega se eu falar aqui, cruzeiro. Brincadeira. Obrigado mais uma vez, Cris. E o Resenha Cast com essa grande história, uma das mais incríveis que eu já tive a oportunidade de ouvir e eternizar, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente, de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. Um grande abraço e até a próxima.